Nós agradecemos a honrosa palestra do Padre Gilson da Silva. Convido agora a doutora Amanda Nicole para entregar o certificado ao palestrante, ao nosso Padre Gilson. Por favor, vamos agradecê-lo com uma salva de palmas. Enquanto isso, gostaria de relembrar mais uma vez, se você não realizou o seu credenciamento, nós temos disponível a mesa lá atrás. E se você também não pegou o seu número para participar do sorteio, que logo mais faremos, então, por gentileza, também você pode estar se direcionando à mesa de credenciamento. Muito obrigada ao Padre Gilson e à doutora Amanda. Vamos dar continuidade à nossa última palestra deste seminário. Convidamos o rabino Shaliah Roy Ícaro, que é rabino messiânico, descendente de judeu sefardim, formado em teologia judaica, administração, jornalismo, pesquisador, membro fundador da primeira sinagoga de judeus messiânicos na Amazônia brasileira, foi fundador do primeiro Fórum Social da Torá Judaico-Cristã no Brasil, América Latina, e presidente do Conselho de Pensadores da Vanguarda Messiânica, EMET. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, a palestra com o tema A Importância da Torá no Direito Brasileiro. Por favor, fique à vontade. Shalom, boa tarde a todos. Quero iniciar essa palestra aqui saudando a nossa comissão de Direito Eclesiástico, na pessoa do Dr. Rafael, esse jovem brilhante, ainda conosco aqui, sua mãe, sua matriarca, a quem também reputo grande admiração, professora Maria José. Também quero parabenizar o Padre Gilson pela excelente palestra, Dr. Rafael também. E dar um shalom para vocês. Não dá para falar sobre Torá sem falar de shalom, né? Então, shalom, paz a todos. Eu vou procurar ser objetivo dentro do aspecto, o que nos interessa falar um pouquinho sobre a lei, mas eu quero ressaltar também a presença aqui de algumas figuras importantes. Pastor Sadi Caldas, hoje também um homem do direito, da lei, e para mim um grande professor, não só de direito, de lei, mas da vida também. Quero saudar a sua presença aqui, pedir uma salva de palmas para ele. Fique de pé, reverendo. Pastor Sadi Caldas. Também aqui a nossa querida professora Elizabeth Lima Benfica, que ela é representante do Conselho da Igualdade Racial na Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas. Fique de pé, professora, também. É um prazer tê-la aqui nos acompanhando. E demais membros aqui da comunidade judaico-messiânica que estão conosco. Eu quero falar hoje com vocês, e considerei muito importante, falei sobre o Padre Gilson. Aqui estão futuros advogados, estudantes, e eu venho aqui com muita responsabilidade, porque o tema que nós vamos abordar, ele implica o antes, o agora e o depois. Nós somos de uma herança judaico-cristã.
sejamos católicos, evangélicos, judeus messiânicos e não messiânicos também, nós temos uma base clara para a nossa civilização. E ela implica a lei maior de todas as leis para nós, que é a lei de Deus. E, obviamente, a gente pergunta, esse conceito dessa lei é apenas espiritual? Eu diria que não, por isso que nós estamos aqui, porque senão estaria só dentro de uma sinagoga ou de uma igreja. Nós entendemos que essa lei, chamada Torá na língua hebraica, ela abrange todos os aspectos da nossa vida e da nossa história, do começo ao fim. Nós saímos de uma era, entramos numa outra era. E o primeiro aspecto que eu quero abordar dessa lei, que tem sido objeto de debates e tem sido inspiração para a criação de muitos credos, religiões, e nós sabemos que a Comissão do Direito Eclesiástico, ela preza um fator fundamental, que é o respeito às Escrituras Sagradas. Aquilo hoje é chamado Bíblia. Houve uma época que era apenas em hebraico Ketuvim HaKedushim, os escritos sagrados. Mas hoje se aplica numa Bíblia, seja cristã, seja judaica, são as Escrituras Sagradas. E isso inspirou as nossas leis, né? Algumas nações estão mais próximas, outras mais distantes. Eu quero dizer que a Bíblia também influenciou o Alcorão, que é o livro sagrado islâmico, e de muitas outras religiões ao longo da história. E para a gente ser objetivo, a origem disso. Eu vou começar aqui. Torá, lei divina e humana. Eu preciso contar uma pequena historinha para você, que talvez você nunca ouviu. Mas eu preciso contar para você, dentro de uma cultura, de uma crença de mais de 3.000 anos de existência, que é a fé judaica. Nós temos uma concepção clara que as leis da Torá, normalmente a gente entende isso nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, o judeu chama Torá, que a palavra Torá significa instrução. Eu sempre digo que há uma distorção nessa tradução, em função do quê? A palavra lei, a melhor tradução para ela em hebraico é da'at. Torá significa instrução. Então aí nós temos essas leis. Até a Idade Média não tinha sido codificada. No século XIII, o rabino Maimônides, chamado Ben Maimon, da Espanha, ele codificou essas leis em 613 mandamentos. Nós falamos de Torá, a gente conhece muito como os 10 mandamentos, mas na verdade não são só 10 mandamentos, como é chamado Aseret Hadevarim. Então nós estamos falando aqui para advogados, juristas, futuros juízes, vocês que vão julgar a nossa sociedade no futuro. Eu queria muito chamar a atenção de vocês para o aspecto da justiça, que implica aí a Torá. Primeiro, a responsabilidade divina. Existe uma Torá que foi escrita pelas mãos de Moisés. Importante entender, essa lei toda foi escrita no deserto. E ela está traduzida hoje em português pela nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos a Bíblia de Jerusalém também.
uma das mais excelentes traduções é a tradução católica, e você tem ali também comentários riquíssimos, não só no campo arqueológico, mas filosófico da Torá. E a lei Torá, que influenciou a formação das nossas civilizações, o primeiro conceito, ela é divina. Há uma Torá oral, que é a tradição dessa lei escrita, que diz que no dia 6 de Sivan, no calendário hebraico, do ano 2448, olha, interessante, eu fiz a relação aqui com o calendário gregoriano. Isso daria exatamente no dia 3 de junho de 1888, antes da era cristã. Os israelitas dormiram. 50 dias depois que eles saíram do Egito, deixaram de ser escravos dos egípcios, e eles acordaram com um som de trombeta, a gente chama de shofar, e o Monte Sinai, que não é mitológico, ele está lá. Quem já viajou, conhece? Hoje fica na península do Sinai, chamado Jebel Musa, aquela região, pertence hoje à República Árabe do Egito. Ali houve um barulho, é uma cadeia de montanhas gigante. Sinai é o pico dessa cadeia de montanhas, chamada Horebe. Aquilo estremeceu e ficou tudo escuro. E o povo hebreu ouviu uma voz vinda do invisível. E aí nasce a lei divina chamada Torá. Há um fato muito importante, que o Criador do universo escreveu com o próprio dedo as tábuas da lei, que para nós são imutáveis. A lei divina não pode ser mudada, porque foi escrita pelo próprio Deus. Então começa a história da Torá. Agora, partindo para o lado da tradição oral, isso já é dito que Moisés falou isso e foi transmitido para os anciãos de Israel, era uma tradição oral e depois foi escrita, e hoje é chamada Talmud, que significa ensinamento. Nessa tradição oral é dito que desceu das regiões celestiais 22 mil anjos, desceram na montanha do Monte Sinai. E ali começou o maior código espiritual e moral para a humanidade. Vocês sabem, eu acho que a maioria aqui tem uma formação religiosa, quem não tem, já estudou também. Então daí nasce essa primeira parte, a Torá divina humana. Há um debate, inclusive angelical aí da lei, que os anjos não queriam entregar a lei para Moisés, e Moisés fez um debate. A Torá nasceu no meio de um debate. Interessante, Padre Gilson. E ela nasceu nesse debate, e Moisés brigou para que os anjos dessem a Torá. Eles disseram, não, nós não vamos dar a lei divina porque vocês, os homens, vão transgredir. E acabou Moisés vencendo o debate com os anjos, e a Torá chegou até nós. E hoje eu estou aqui dentro da OAB, na Comissão de Direito Eclesiástico, falando dessa lei que foi criada pelo próprio Deus. Há um tratado dessa lei oral chamado Pessahim, que fala da Páscoa, que diz que antes de o mundo ser criado, 7 coisas o Eterno, a gente chama em hebraico Akadosh Baruhu, santo bendito seja ele, criou. E uma foi a Torá. Primeiro ele criou as leis e depois ele criou o mundo. Interessante. Nós somos uma expressão da lei. Muita gente não gosta dessa palavra, lei. Mas nós somos a expressão de uma lei divina. Para sermos a imagem e semelhança do Criador. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero
colocar que existe uma origem divina da lei, né? E isso é maravilhoso porque se ela é divina, então ela está além do tempo. Nós sempre falamos que a Torá, a lei divina, está além do tempo. Ela consegue superar todas as eras, tempo, espaço, e ela se mantém porque ela é divina. Vamos passar ao segundo ponto aqui. A reflexão, origem e atualização. Mesmo sendo uma lei divina, ela foi atualizada. E aí eu quero expressar um pouquinho, porque quando você fala em Torá, você pensa só em religião, só em rezar, só orar, só meditar. E eu quero dizer que a Torá, ela tem um código civil maravilhoso, que fala sobre a distribuição da terra, a posse da terra, a herança da terra. Tem um código familiar maravilhoso. Eu vi agora aqui a preocupação do reverendo sobre a questão ética do direito canônico. Eu quero dizer que a Torá abrange isso com uma propriedade incrível, porque ela nos primórdios, ela vai estar falando ali sobre a questão familiar, a questão moral, a abordagem do casamento, divórcio, por exemplo, né? Você tem aí as várias nuances que se aborda a questão do divórcio. Muitos credos rejeitaram o conceito do divórcio, mas a Torá, 3.000 anos atrás, mostrava que isso podia ser uma necessidade não comum. A Torá não protagoniza o divórcio, mas ela entende que dentro dos limites da humanidade, o homem necessariamente um dia ele poderia necessitar do aspecto do divórcio. Não de forma que fosse isso banalizado. Também a questão, por exemplo, do nosso código. A Torá tem um código penal. Por exemplo, nós não temos penitenciária na Torá, mas nós tínhamos cidade de refúgio. Essas cidades de refúgio abrigavam os homicidas involuntários. A Torá preconizava a pena de morte para os casos voluntários. Agora mesmo no estado de Utah, agora que houve, esse estado americano, ele possui uma legislação do rapaz que assassinou o líder do movimento americano, e isso está presente, né? Então a Torá, ela é divina, mas ela também, ela foi de origem divina, mas ela é humana. Ela não foi dada para a gente viver no céu, né? Ela foi dada para viver na terra. A pergunta que a gente sempre faz é: por que essas leis não são discutidas muitas vezes? Para isso surgiu o Fórum Social da Torá Judaico-Cristã Amazônia Brasil, para a gente não discutir mais o pensamento social só a partir de um pensamento, mas trazer ele, né, para dentro do pensamento das leis divinas que são aplicáveis totalmente na sociedade. Por exemplo, a lei do estrangeiro. Israel não tem, pela lei divina, pela Torá, o direito de oprimir o estrangeiro, né? A questão de restituição, dente por dente, olho por olho. Muita gente pensa que é cortar a mão, ferir o olho. Se você estudar a legislação da Torá, você vai ver que ela tem um sentido indenizatório. Você não vai encontrar um texto, nem na lei oral, nem na lei escrita, alguém cortando a mão, a orelha de alguém, porque alguém feriu alguém. E 40 anos depois, aonde hoje é a Jordânia, a fronteira da Jordânia com Israel, aconteceu a primeira atualização da lei, quando os judeus, os hebreus, iam entrar na terra. E aí se chama essa parte Mishnei Torá, que é a segunda Torá. E você vai encontrar isso na legislação em um livro chamado Deuteronômio,
que é a forma grega, mas ele em hebraico chama Mishnei Torá ou Devarim. Aí vamos passando aqui. A lei se tornou interpretável. Em cada cidade que o povo de Israel habitou na antiga terra dos cananeus, havia uma casa de justiça, um Beit Din, aonde 3 juízes julgavam as questões, né? Porque a Torá, ela preconiza o seguinte, que sem justiça não pode haver uma nação. A justiça, ela é a base para isso. Há um texto chamado em Devarim, exatamente nesse livro que eu falei, Mishnei Torá, que fala Tzedek Tirdof. Eu entreguei até uma placa para o doutor Iedo Simões aqui, quando nasceu o Fórum da Torá, que nasceu aqui na OAB. A justiça perseguirás. Então a própria Torá diz, vocês têm o dever de buscar a justiça. Então a lei judaica, ela é interpretável. E aí dessa cidade você não resolvia o problema, você tinha a primeira instância. Você chegava no monte do templo, havia um tribunal no pé do monte, um Beit Din. E ele recebia as demandas que os juízes locais não julgavam. Você subia um pouquinho, não resolvia, você tinha a segunda instância. Você tinha um outro tribunal chamado Beit Din Kataná. Lá tinha 22 juízes, lá na porta do templo. E lá em cima, já numa área do templo, havia o Sinédrio, aonde Yeshua, Jesus, foi julgado pelo tribunal judaico, chamado Tribunal das Pedras Talhadas. E esse tribunal, ele era presidido pelo sumo sacerdote, que em hebraico chama Kohen Agadol. Era o Supremo Tribunal. Acima desse tribunal, só o próprio Deus poderia exercer algum tipo de julgamento. Então você vê que a lei divina, ela é interpretável. E é a base, obviamente, para uma hierarquia de justiça entre os homens, né? E aí seguiu aqui os ciclos das diversas diásporas, que Israel foi expandido pelo meio dos povos, e essa diáspora não acabou, porque nós estamos há 2.000 anos, e nem todos os judeus conseguiram voltar para a terra de Israel, inclusive eu. E tem outros aqui também, e alguns na Amazônia. E tem uns que não querem voltar. Eles dizem que gostam tanto daqui que eles não querem voltar. Estão comendo jaraqui, não vão querer trocar para comer a tâmara, né? Lá é o peixe que você come, é o peixe de São Pedro, né? Lá no Mar da Galileia. Quem já esteve lá comeu aquele peixe. Já comeu, né? O reverendo aqui já comeu. Então, quando surgem essas diásporas, surgem esses tribunais rabínicos, né? No meio dos povos. Então, por exemplo, existe um tribunal de justiça rabínico na América, no Brasil existe também, na nossa própria comunidade, quando chega a época do Yom Kippur, que está próximo agora o dia do perdão, nós constituímos 3 juízes. Eu também faço parte dessa cadeia. E assuntos que a gente não administra aqui pede para outros rabinos de nível superior discutir. Então esses tribunais surgiram, inclusive na época napoleônica, se você estudar, é uma questão que aconteceu ali na área do leste europeu, na Polônia, Lituânia, houve tribunais bastante elevados, e eles produziram uma legislação muito grande, que tanto quando eles voltaram para Israel, grande parte dessa legislação foi aproveitada por muitas comunidades que voltaram. A próxima, eu já falei, ele é doador de geração em geração. Aí vamos o próximo slide, né? Vamos passar aqui para ver. Segundo, o confronto de legislação, e eu quero colocar um ponto aqui muito importante. Nós temos a lei escrita
ela é chamada Torá Sherbitav, e nós temos a lei oral. A lei oral era passada de geração em geração, né? E isso começa basicamente lá pelo ano 300, antes da era cristã. Você, quando lê a Bíblia, você vai ouvir falar sobre os soferim, que é os escribas. Esses escribas, depois que eles deixaram de controlar a lei judaica, surge dois grupos. Surgem as escolas rabínicas. Aqui é um ponto para você entender. Hoje, quando você fala em judaísmo, você diz assim, eu estou falando de que lei judaica? De que princípio judaico? Aí você vai chegar nas escolas rabínicas. Quem estuda isso a nível de história universal, mesmo que não tenha estudado história judaica universal, você vai chegar em duas grandes escolas, a escola de Hillel e de Shammai, né? Essas duas escolas, elas começam a trabalhar a legislação rabínica da Torá que nós temos hoje. Hoje. E aí, dessas escolas, eu vou destacar uma que tem muito a ver conosco, porque ela atinge parte do cristianismo, parte do direito eclesiástico, que é a escola de Hillel. Hillel, o ancião, o primeiro Hillel. Tem dois grandes Hileus na história universal judaica. Esse Hillel, ele forma essa escola mais misericordiosa, mais aberta para os não-judeus, e ele forma uma grande escola. E nessa grande escola, ele vai formar um rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Ele nasceu aproximadamente 30 anos antes da era cristã. E ele morreu 90 anos depois da era cristã ou comum. Viveu bastante esse rabino. Ele viveu 120 anos. Que o pastor Sadi viva também 120 anos. Ele viveu 120 anos. E por que eu estou falando dele? Eu estou puxando um pouquinho para abreviar. É muita história e a gente está sintetizando. Vocês estão entendendo? Estamos falando de lei. Eu estou falando desse discípulo, desse rabino que estudava a lei. E para o judeu, naquela época, não existia fé sem lei. No judaísmo não existe fé sem lei. É inadmissível isso na mente judaica, né? E então surge esse homem chamado Yohanan ben Zakkai. E ele vê o templo ser destruído pelos romanos. E vocês sabem que Israel já teve 2 vezes o templo destruído, e agora está se comentando muito na internet a construção do 3º templo, que muitos veem como o fim da nossa era, né? Outros chamam o fim do mundo. Eu particularmente não acredito que a reconstrução do templo de Jerusalém vai representar o fim do mundo. Eu acho que vai ser o começo de um mundo melhor, se reconstruir o 3º templo. Mas o templo foi destruído. E toda a legislação judaica passava pelo templo. Culto, adoração, sacrifício, conversão, pureza familiar, tudo da religião e da lei civil passava pelo templo. O templo foi destruído. E quando o templo foi destruído, então necessariamente se pensou, acabou a Torá, acabou o judaísmo. Aí aparece esse homem que eu estou falando, chamado Yohanan ben Zakkai. E ele sai fugido, ele escapa de morrer da guerra dos romanos com os judeus dentro de um caixão. Que coisa interessante. Ele era muito criativo. Ele escapou dentro de um caixão. Você vê como ele foi interessante. Aí chega um discípulo para ele dizer assim: Rabino, acabou, não tem mais judaísmo, não tem mais Torá. E ele tinha uma carta na manga. Viu, reverendo? Ele tinha uma carta na manga. Ele diz: não acabou. Aí ele cita esse texto que eu extraí da Bíblia hebraica, Rocheia, que é Oséias.
é um versículo muito interessante que mudou a história jurídica do judaísmo. Eu estou falando em lei. Aí diz assim, ó, Rocheia, Oséias 14:3. Eu estou lendo o texto da Taná, da Bíblia hebraica, que diz assim: buscai palavras sinceras e com elas retorna ao Eterno. Diz-lhe, perdoa nossa iniquidade e aceita a nossa boa intenção. Aceita o pronunciamento dos nossos lábios em substituição à oferta de novilhos. Na verdade, a lei se aperfeiçoou. Porque a partir de agora, o rabino disse, não precisa mais levar o animalzinho no templo que não tem mais templo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos rezar, nós vamos cantar. Então aquilo que eu levava o animalzinho para sacrificar, eu vou levar uma oração, uma reza. O que é seguido hoje no aspecto sacrificial espiritual, acho que tanto pela fé judaica, evangélica, católica, e então mudou. E daí você vai perguntar, é por isso que hoje você vê o judeu 24 horas naquele muro rezando. Quando ele está rezando ali, ele acha que ele também está sacrificando. Quando ele está rezando na sinagoga, ele acha, então houve essa mudança. E daí surge o judaísmo rabínico. A Torá deixa de ser controlada pelos antigos sacerdotes judeus e passa por controle dos rabinos. Eu só tenho receio que quando for restaurar de novo o sacerdócio judaico, os rabinos não queiram mais entregar de volta, porque eles gostaram muito. Já tem quase 2000 anos disso, né? Então, a lei escrita, ela está tendo hoje um debate com a lei oral. Porque a tradição que era passada para explicar a lei escrita não deveria ter sido escrita. E você diz assim, como, rabino? Está nos tratados. Só que houve muita perseguição, principalmente na época dos romanos, né? Eu estou falando do Império Romano, ainda não o Império Romano cristão. Estou falando que houve muita perseguição. Aí eu tenho aqui a lei escrita e eu tenho a lei oral. E esse hoje, eu quero dizer para vocês, é o grande dilema do debate da lei judaica. Porque alguns acham que a lei oral tem mais autoridade que a lei escrita. Nós, da comunidade judaico-messiânica, entendemos que nada tem maior autoridade do que a Escritura Sagrada. Então esse é um ponto, eu vou passando aqui já para o terceiro. Os tratados talmúdicos que eu falei, quando houve a diáspora, os judeus foram expulsos de Israel, no mapa estava chamado Palestina, mas é Eretz Israel, foi confeccionado o tratado babilônico, ali naquela região do Iraque, nas escolas rabínicas, em Jerusalém também. E esses tratados, eles foram resultados de 400 anos de debate. Quantos anos durou o debate da nossa Constituição? Essa lei oral foi 400 anos de debate. E aí eu falei já na Idade Média, o rabino Maimônides, ele codificou a Torá em 603 mandamentos. Se você chegar hoje com qualquer mestre judaico, quantas leis tem a Torá? Ele vai dizer 613 mandamentos. E eu queria fazer uma pequena aplicação, eu estou sendo o mais rápido possível, sobre a lei no cristianismo, né? Aí eu tenho aqui uma referência, é muito importante você entender que dentro do Novo Testamento, na Brit Hadashah chamado, existe uma interpretação desta lei, que não é segundo nem a escola de Shammai e nem a escola de Hillel.
E o homem que fez essa interpretação se chamava Paulo de Tarso, mas em hebraico é Shaul de Tarso. E por que eu estou falando? Porque ele também vem da escola de Hilel. Se você abrir o Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele era aluno de Gamaliel. Quem é esse Gamaliel? Alguns dizem que ele é neto de Hilel. Shaul aprendeu toda essa estrutura da lei que nós estamos falando aqui, na parte rabínica. E quando ele crê que Yeshua, Jesus, é o Messias, ele tem que reformular o conceito da lei. Porque a lei, naquele momento, a interpretação era um Messias bélico, libertador. E ele tem que entender agora a Torá no aspecto do messianismo, dentro da sua espiritualidade, inclusive os pactos, porque eu estou falando aqui do pacto do Sinai, eu falei a data ainda há pouco, mas eu estou falando agora que o Messias, que nós cremos ser Yeshua, né? Grande parte da comunidade judaica não pensa assim, mas não tem outra pessoa que se enquadre dentro do quadro da Torá e profético como a pessoa de Yeshua. Ele interpreta a lei, a Torá, no aspecto de uma nova aliança. E eu quero dizer uma coisa aqui, você pode examinar. As 13 cartas apostólicas, que nós temos o texto helênico, grego, mas se você ler dentro do contexto judaico, elas vão te remeter ao aspecto não só das escolas rabínicas, mas de toda essa herança da Torá que eu estou falando. Então, Shaul era um rabino, também apóstolo, e hoje São Paulo também. Ele é o primeiro intérprete apostólico do conceito messiânico das leis judaicas. E por isso que eu quero dizer que nós temos também Torá dentro do Novo Testamento. Podemos passar o outro tópico. Torá, Tratado de Suzerania e a Eretz Israel. Aqui nós queremos desmistificar um ponto importante dessa lei judaica. É que, de repente, quando essa lei surgiu no Monte Sinai, ela era algo que não podia jamais ser visto dentro do conceito humano. E aqui eu estou dizendo que eu vou desmistificar um ponto para você entender a importância disso. Você que já estudou sobre Tratado de Suzerania, e basicamente isso no período feudal, na Idade Média. Muitos tratados de suzerania, mas particularmente eu quero a um tratado de suzerania antes da Era Comum ou antes da Era Cristã. A Torá não foi dado como um código meramente celestial, que eu poderia dizer para você, olha, isso aqui é uma coisa celeste que o homem não vai conseguir compreender. Não. Apesar de ser uma revelação divina, uma lei divina, a Torá foi dada dentro de um aspecto de um tratado naquela época que era extremamente compreendido. Eu vou citar um exemplo semita, os heteus. Vamos dizer que fossem primos dos judeus. E eles estavam lá quando José chegou no Egito. E por isso José foi honrado daquela forma também. Isso quem fala é arqueologia hoje. Os hititas. Quando saiu aquela dinastia, entrou a outra do outro faraó, os hebreus foram perseguidos. Mas um ponto importante. Recentemente, não é tão recentemente, faz aí mais de 40 anos,
se descobriu o antigo tratado dos heteus. É interessante que ele é muito semelhante à Torá. Ele também tem dois aspectos. Ele tem um aspecto do rei e ele tem um aspecto do povo. Você já parou para pensar que nas duas tábuas da lei, uma é a aplicação de um conceito altamente divino? Não farás isso, não farás aquilo, guarde o descanso, santifica, honra, não toma o nome em vão. Mas quando você chega na segunda tábua, eu estou aqui fazendo um simbolismo também. Não furtarás, não matarás, não vai desejar a casa do teu próximo. Aí nós temos uma aplicação, quer dizer, a Torá, dois aspectos. Que a gente diz na língua hebraica, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. E amarás o Eterno de todo o teu coração. Mas você tem o resumo da lei, que é baseado no livro de Levítico. Não foi Yeshua que criou essa palavra, vem da Torá. Vaiomer e Yeshua, e falou Yeshua. Vaiomer e Yeshua. Leleha kamorra. Você vai pegar esse aspecto. E amarás o teu próximo, o quê? Como a? Também está na Torá, no capítulo 18 de Vaikra. Então, a Torá, ela foi dada dentro de uma compreensão altamente humana. Por exemplo, se naquela época Israel fosse visitado por um heteu, ia perguntar. Agora havia uma compreensão religiosa que um tratado da lei de suzerania tinha que estar no templo do suzerano e uma outra cópia no templo do vassalo. E por que que as duas tábuas estavam no mesmo santuário hebraico? Porque o mesmo... Aí é diferente. Porque o mesmo santuário do Criador na terra era o mesmo santuário dos hebreus. Então tinha que ser guardado dentro daquela arca. Então nós estamos falando que a Torá também é um tratado de suzerania. Isso você pode estudar com mais calma. Vamos passar para o outro ponto. Alguns aspectos da aplicação incorreta da lei. A aplicação da lei de Yohanan ben Zakkai, que eu falei, ele substituiu os sacrifícios do templo por um sistema litúrgico de tefilote, orações, brahotes e bênçãos e suas implicações. Isso mudou com o processo de conversão judaica. Problema esse que, por exemplo, o islamismo não tem. O judaísmo tem. Por quê? Porque um dos primeiros atos de uma pessoa que não era da nação dos hebreus, ela precisava fazer para ser aceita na comunidade israelita, ela deveria apresentar um sacrifício. E hoje nós não temos. Então, as conversões todas judaicas no mundo todo pode ser considerada hoje em júdice. Porque falta o templo para essa oferenda. Lei sobre normativa rabínica, casamento, aliar, costumes sefardim, askenazi. Eu falei ainda há pouco que a diáspora criou tradições e muitas leis entre os judeus que vieram da Península Hispânica, que são sefardim, portugueses e espanhóis que vieram para o Brasil. Lembrando que aproximadamente, de cada 3 portugueses que vieram para o Brasil no século XVI, um era de descendência judaica. E nas caravelas de Cabral havia muitos cristãos novos. Eu queria pedir, inclusive, ao presidente da comissão, que depois ele permita a gente deixar esse professor Elizabeth. Aqui tem uma publicação de uma portaria. Nós estamos pedindo apoio de organizações históricas, inclusive da própria comissão. Nós estamos formando, depois de 200 anos, a primeira comissão de estudos de restauração da identidade judaica perdida na Amazônia desde a colonização. Vocês vão assistir isso nos próximos 5 anos. 5 anos essa comissão. Aí nós estamos falando sobre a lei de casamento. Hoje, por exemplo, eu preciso fazer um parênteses, porque você diz assim, a Torá é a lei atual de Israel?
A resposta é não. O Estado de Israel, Rabino, não segue a lei da Torá, pode seguir princípios. Mas a lei promulgada, a declaração de independência do dia 14 de maio de 1948, pelo Davi Ben-Gurion, que proclamou a independência do Estado de Israel, ela é a base da legislação legal hoje. Israel não tem constituição como o Brasil, gente. Você diz assim, eu pensei que lá todo mundo seguia a Torá. Não. Há uma questão que você precisa separar nesse aspecto. Eu acho que essa palestra é para esclarecer, né, presidente? O que é que acontece? Aí nós temos uma série de questões que não são legislação da lei da Torá, mas as leis civis que são criadas a partir da declaração. Meu tempo está encerrando. Eu acho que essa questão da lei sobre da lei de Aed de uma nova aliança e a Torá natural, ela pode ser muito bem percebida nos escritos. A última, ainda tem mais uma? Só para encerrar aqui, tá, ok? Dizer para vocês que espero que tenha sido de uma boa compreensão. Nós ficamos à disposição da comissão para qualquer outro nível de esclarecimento e agradecer pela oportunidade de abordar o aspecto jurídico da Torá. Então, shalom a todos. Muito obrigado. Muito obrigada ao Rabino Ícaro. Gostaria de convidar o doutor Fernando Alves para fazer entrega do certificado ao nosso palestrante convidado. Vamos agradecê-lo, né, recebendo com uma salva de palmas pela palestra proferida com a importância da Torá no direito brasileiro.